Capítulo 19 Em Abrindo Profundo. Depois de ouvir as palavras de Xiaoqi, Xia Qingji tentou concentrar sua profunda força em suas mãos. Imediatamente, o coração dela mais uma vez quase saltou para fora. Isso foi porque, comparado com antes, sua profunda força estava fluindo diretamente para as suas mãos e estavam desobstruídas. A velocidade também era maior pelo menos em 20 ou 30%. Vendo a reação de Xia Qingji, Xiaoqi concordou com satisfação. Você não sente que está muito menos congestionado e mais rápido que antes? Se liberarmos o resto do ar frio em seu corpo e limpar seus meridianos, você irá ter a mesma temperatura corporal que uma pessoa normal possui quando não é praticante das artes secretas da nuvem congelada. Sem nenhum efeito colateral, e a velocidade em que você cultiva as artes secretas da nuvem congelada irá aumentar em pelo menos 50%. Não apenas isso, de agora em diante, a velocidade em que você irá cultivar as artes secretas da nuvem de Asgard irá aumentar em pelo menos 30%. Oh, eu estou apenas falando casualmente. Se você apenas escutar casualmente também, então tudo bem, porque você nunca iria permitir que eu fizesse essas coisas. Enquanto Xiaoqi falava, ele já tinha começado a limpar as coisas que ele tinha pego da enfermaria. Você acabou de dizer que a velocidade em que eu cultivo as artes secretas da nuvem congelada irá aumentar em 30%. Xia Qingji repentinamente virou sua cabeça. As palavras de Xiaoqi absolutamente a chocaram tanto que ela gostaria de acreditar nelas, mas ainda não podia. Uma pílula que iria permitir uma pessoa por 1 ou 2 anos em avançar 10 ou 20% mais rápido seria, sem contestação, classificada como um tesouro raro, tanto que iria causar uma grande disputa que iria gerar um campo de batalha encharcado de sangue. E ainda o significado das palavras de Xiaoqi era atualmente aumentar permanentemente em 30%. Essa sentença foi mais que surpreendente. Se houvesse alguma coisa, ou alguma condição, que permitisse a velocidade de cultivação de uma pessoa aumentar tanto quanto 30%, Xia Qingji acreditava que sem dúvidas todos os heróis do mundo iriam se reunir para obter esse poder. Sim. Xiaoqi concordou. Se você acredita em mim ou não, é com você. Pelo contrário, a atitude de acredite ou não de Xiaoqi causou Xia Qingji de acreditar ainda mais nele. Aquilo, junto com os efeitos do tratamento que ela tinha pessoalmente experimentado, significava que ela era incapaz de questionar muito quando encarada com as coisas surpreendentes que ele humildemente disse depois. Esse sentimento surpreendeu até ela mesma. A grande nuvem congelada de Asgard tem existido no Império Vento Azul por milhares de anos, mas nunca tinha ouvido da existência de um método com esse tipo de resultado chocante. Nessa pequena cidade nuvem flutuante, um jovem de apenas 16 anos de idade com uma profunda veia deformada inesperadamente podia dizer essas coisas com tanta confiança. E ainda ela percebeu que era incapaz de parar de acreditar nele. Se isso realmente tem o efeito que você diz, então por que você disse que eu não iria concordar com você fazer isso? Xia Qingji perguntou. Bem, o Xiaoqi ergueu o canto de sua boca, e muito simples. Se você pensar sobre isso, você irá entender. Para extrair o ar frio de todo o seu corpo e limpar seus meridianos, então você definitivamente irá precisar de agulhas em todo o seu corpo. Já que você precisa ter agulhas em seu corpo, então é claro, você teria que se despir. No mínimo você teria que me mostrar toda a sua costa. Você não me deixa nem mesmo tocar na sua mão. Você iria se despir na minha frente? Xia Qingji. Está certo, as agulhas de prata que eu usei, eu tenho que devolvê-las na enfermaria. Xiaoqi sorriu levemente para Xia Qingji e não precisa me agradecer. Depois de tudo, você é minha esposa. Ontem na madrugada, você correu para me trazer um cobertor, então qualquer coisa que eu faça por você é apenas o que se é esperado de um marido. Vendo as costas de Xiaoqi enquanto ele embrulhava tudo, a expressão de Xia Qingji mudava continuamente. Finalmente, ela mais uma vez disse voluntariamente, e eu sempre soube do acúmulo de ar frio em meu corpo. Eu também sabia que os estágios iniciais das artes secretas da nuvem congelada iriam congestionar meus meridianos. Se a dispersão do ar frio e a limpeza dos meridianos realmente podem aliviar o desconforto do corpo, e também irá definitivamente melhorar o uso da profunda força, o que isso tem a ver com o aumento da velocidade que eu cultivo minha profunda força? Isso é um conhecimento médico muito complexo. Ah, muito complexo, então eu realmente não quero falar sobre isso. E também, eu aposto que mesmo se eu explicar, você não será capaz de entender, Xiaoqi respondeu vagamente. Sua testa quase congelou de tanto suar frio.
Ele originalmente acreditava que as palavras de mais cedo juntas com o tratamento de acupuntura já tinham convencido Xia Qingji. Ele não esperava que ela iria perguntar sobre isso suspeitando, bem no X do problema. Por causa que não havia a mínima relação entre a velocidade de cultivação, o ar frio e os meridianos. Felizmente, Xia Qingji não continuou sua linha de questionamento. Bem quando Xiaotia tinha terminado de arrumar tudo, ela falou novamente: "E essas coisas, onde você aprendeu elas?" Pela sua técnica em acupuntura de agora a pouco, você definitivamente é qualificado para entrar nessas grandes escolas médicas. Se você realmente tiver a habilidade de fazer o que você acabou de dizer, então sem mencionar essa pequena cidade nuvem flutuante, todo o Império Vento Azul conheceria seu nome. Como você pode continuar desconhecido, e melhor que isso, ter essa reputação de aleijado? Entrar nas escolas médicas? Xiaotia curvou seus lábios em desdém. Ele então virou-se e disse serenamente: "E essas coisas foram todas ensinadas para mim pelo meu mestre." Seu mestre? As pupilas de lua de Xia Qingji se contraíram. Ela nunca tinha ouvido que Xiaotia tinha algum tipo de mestre. Meu mestre era um grande médico santo. Ele passou toda a sua vida usando seu conhecimento para ajudar as pessoas, e ele salvou inúmeras pessoas feridas e morrendo. Eu o encontrei quando era bem pequeno. Ele me ensinou o diagnóstico médico dos 4 caminhos como usar a agulha, e os princípios da farmacologia e toxicologia. Ele me ensinou que abaixo dos céus, existem inúmeras medicinas e venenos, ervas e pestes. Eu sou seu único sucessor. Sua gentileza comigo era tão grande quanto uma montanha, que é impossível de se pagar nessa vida. Esse é o porquê eu conheço algumas técnicas médicas. Agora quanto ao resto, você não deveria perguntar muito. E também, não diga a ninguém de fora que eu pratico medicina. Até meu avô e minha tia não sabem. Além de mim, você é a única pessoa que sabe. Enquanto ele pensava em seu mestre que tinha falecido, Xiaotia não podia impedir seu rosto de mostrar uma expressão nostálgica e triste. Essas foram suas emoções mais sinceras, sem o mínimo de artifícios ou falsidade. Essa emoção sincera também afetou Xia Qingji, que, completamente convicta pelas palavras de Xiaotia, disse gentilmente: "Para você ser assim tão jovem e ter essa técnica chocante em acupuntura, parece que seu mestre definitivamente é um grande médico." Ele era o maior médico do mundo, sem comparação. Xiaotia disse firmemente. A aparência de Xiaotia causou a dúvida de Xia Qingji de diminuir um pouco. Depois de hesitar um pouco, ela finalmente se convenceu: então, você tem certeza de que o que você disse sobre eu cultivar permanentemente 30% mais rápido é verdade? Já que eu disse isso, então eu não iria desgraçar o nome do meu mestre como médico. Ah! Você não estaria pensando em tentar isso? Xiaotia se virou e olhou para ela com o rosto cheio de surpresa. Xiao Qingji soltou um suspiro de alívio, olhando de volta para ele: "Você tem certeza que precisa apenas ver as minhas costas?" Os olhos de Xiaotia se abriram e seu rosto se moveu para mais perto. Ele disse sorrindo: "Se você realmente quiser mostrar tudo, então tudo bem também." As sobrancelhas de Xia Qingji se abaixaram e suas mangas se desdobraram. Um sopro de vento frio de repente assaltou todo o corpo de Xiaotia, fazendo tremer. Ela andou em direção à cama e disse baixo: "Vamos começar. Deixe-me ver se suas técnicas medicais são tão milagrosas quanto você diz. Entretanto, se você tiver outras ideias, eu definitivamente não irei te perdoar." Xiaotia sorriu maliciosamente: "Você pode me matar com um tapa. Mesmo se eu tiver outras ideias, eu não me atreveria a tentar." A maleta das agulhas de prata e o frasco com o suco da flor do sol vermelho que tinham acabado de serem colocados de lado foram pegos mais uma vez. Logo depois, ele andou para o lado da cama e disse com um rosto solene para Xia Qingji que já estava sentada na cama: "Tire sua roupa." Aquilo tinha sido apenas 3 palavras inocentes, mas quando foram ditas por Xiaotia, deram a impressão de que um demônio tirano estava forçando uma mulher inocente. Quando pensou sobre isso, mesmo o coração honesto e puro de Xia Qingji teve algum tipo de reação. Entretanto, a tentação de um aumento permanente em 30% na velocidade de sua cultivação era muita para suportar. Tanto que era seguro dizer que nenhum praticante de profunda força iria ser capaz de resistir a isso. Por causa que se isso realmente funcionasse, era o mesmo que dizer que com o mesmo talento e compreensão, as mesmas profundas artes e profundas técnicas, e o mesmo ambiente e recursos, o avançamento em cultivando por 3 anos seria equivalente a 4 anos de cultivação.
Depois de um século, iria economizar 30 anos de cultivação. Xiaote também tinha certeza do que ele disse, então esse tipo de preço seria absolutamente razoável. Para não dizer do fato que era apenas a costa. Xia Qingji pensou dessa maneira e virou de costas para Xiaote. Ela fechou seus olhos e desabotoou seu vestido. Seu vestido vermelho escorregou lentamente entre as linhas de seus ombros e braços. A costa deslumbrante da linda garota, sem nenhum defeito, apareceu na frente dos olhos de Xiaote. Ela pegou o cobertor e segurou em seu peito. O vestido vermelho continuava a deslizar para baixo, revelando uma bunda ampla e fascinante. Sua costa era fina, mas não era magra, clara e brilhante sem comparação. A pele de seu pescoço era perfeita, macia e parecia um pouco rosa, como se tivesse sido lubrificada. O olhar arrebatador de Xiaote se alargou, como se ele estivesse em transe. Comece imediatamente. Você não está permitido a ter outras ideias. Xia Qingji fechou seus olhos, sua voz era fria. O corpo de uma mulher não é supostamente para ser visto pelo seu marido? Xiaote reclamou cuidadosamente, então fechou sua boca e pegou uma agulha de prata. No momento em que a agulha estava em sua mão, sua expressão se tornou pesada por causa da concentração. Xia Qingji sentiu a respiração firme de Xiaote, ela engoliu sua resposta e não disse mais nada, fechando seus olhos levemente. Embora até agora, ela não acreditava completamente que o que Xiaote tinha dito era verdade. Mas ela não podia resistir à tentação do aumento em 30% na velocidade de sua cultivação, não importa o quão pequena a chance era. O som do vento pôde ser ouvido acompanhado dos movimentos das mãos de Xiaote. Uma agulha de prata levemente e certeiramente perfurou o ponto de acupuntura Tianzong na costa de Xia Qingji. Os dedos dele nem encostaram na costa dela. Xiaote começou a mover seus dedos como se eles estivessem voando, as agulhas de pratas foram pegas por ele, uma por uma, rapidamente e certeiramente perfurando a costa de Xia Qingji. Foi quase ao ponto de que tudo o que podia ser visto eram apenas as sombras das mãos. Xia Qingji fechou seus olhos, toda a sua atenção estava em sua costa. Ela começou a perceber que cada vez que uma agulha perfurava sua costa, havia sempre um traço de profunda força acompanhada dela. Essa descoberta imediatamente fez o coração de Xia Qingji bater mais rápido. Ela estava totalmente clara sobre a condição do corpo de Xiaote. Com suas profundas veias deformadas, ele podia apenas ficar num grau nível do domínio profundo elemental. O único profundo que ele podia usar era o do tipo mais básico e fraco. Entretanto, assim que cada agulha era inserida em sua costa, embora a profunda força que a acompanhava era mínima, ainda assim estava no limite do 1 grau nível do domínio profundo elemental. Ela não sabia que Xiaote precisaria adicionar sua profunda força nas agulhas. Entretanto, isso claramente significava que com cada agulha, ele estava usando toda a força dele. Ela não percebeu nas primeiras 8 agulhas porque elas foram colocadas tão rápido e sua concentração estava toda na técnica de Xiaote. Essa conscientização a deixou momentaneamente incapaz de acalmar as ondas em seu coração. Naquela altura, sua costa tinha sido perfurada por 23 agulhas. A velocidade de Xiaote também diminuiu claramente. Se Xia Qingji olhasse para trás nesse momento, ela veria que todo o rosto dele estava levemente vermelho e sua testa estava